Se você é daqueles torcedores que carregam o escudo do Flamengo no peito como se fosse parte da alma, respira fundo e se prepara. Porque o que está acontecendo agora nos bastidores do Mengão não é simplesmente notícia, é terremoto. É daquelas histórias que começam com um detalhe curioso e terminam com um impacto tão grande que você só percebe a dimensão real quando já está no olho do furacão. E é nesse clima de tensão, expectativa e calor rubro-negro que a gente abre este plantão dizendo que teve Abel Ferreira atacando o jogador do Mengão, teve decisão do STJD no caso Bruno Henrique, teve caso Gerson, pode estar saindo do Zenit, reforço chegando no Mengão e muito mais. Mas antes, eu preciso te pedir uma coisa simples, rápida e fundamental para que você nunca mais fique desatualizado sobre tudo o que acontece na vida do maior clube do Brasil. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho e vem com a gente, porque aqui é compromisso diário com a verdade, com apuração e com o bastidor puro, com aquilo que jornalistas tradicionais não contam. Já fez? Então bora pro vídeo. E o plantão começa com uma fala que simplesmente incendiou metade do futebol brasileiro. Uma declaração que, apesar de aparentemente elegante, carregava uma pontada de veneno tão evidente que até quem tentou fingir neutralidade acabou levantando a sobrancelha. Sim, estamos falando dele, Abel Ferreira. Depois da derrota do Palmeiras para o Santos, uma derrota surpreendente, pesada e desconfortável, muito se esperava de Abel. A análise tática, a explicação da queda de rendimento, a justificativa para as escolhas, a coletiva típica de um treinador que sempre tem opinião para tudo. Mas Abel não falou do jogo. Em vez disso, decidiu puxar o holofote para um tema que não envolvia o Palmeiras, não envolvia o Santos e nem deveria envolver aquela coletiva. Ele foi falar sobre ética, valores, o papel social do futebol e a tal responsabilidade dos atletas como exemplos, e, claro, sobre decisões recentes do STJD. Ele não citou nomes, não precisava. O clima da sala de imprensa já tinha mudado quando ele disse as primeiras palavras, mas tudo ficou cristalino quando a frase sobre decisões que passam mensagens erradas para o país veio. Aquilo ali tinha endereço, tinha alvo, tinha destinatário. E esse destinatário era um só: Bruno Henrique, atacante do Flamengo. A maneira como Abel formulou as frases tinha aquele toque característico dele, aparentemente filosófico, emocionante e polido. Só que, para quem acompanha o futebol brasileiro, era impossível não perceber o subtexto, a cutucada, a alfinetada, a provocação silenciosa. E é aí que está o problema. Porque se existe alguém no futebol brasileiro que deveria pensar duas vezes antes de subir no palanque da ética para discursar em tom professoral, esse alguém é Abel Ferreira. Estamos falando de um treinador que tem na ficha brigas abertas com jornalistas, gestos considerados ofensivos em campo, declarações explosivas em entrevistas, expulsões acumuladas e um histórico que muitos adversários classificam como linha cruzada entre competitividade e desrespeito. E aí, justamente ele escolhe exatamente este momento, em meio a uma derrota dolorida e um ambiente de pressão, para fazer um discurso que, na prática, soou mais como indireta atravessada do que preocupação ética de verdade. Dentro da CBF, o comentário já correu nos corredores. Ele quis atingir o Flamengo, mas escolheu o momento errado. E realmente escolheu, porque enquanto Abel entregava sua mensagem enigmática, dentro do ninho do urubu, Bruno Henrique vivia uma semana literalmente decisiva. Uma semana que começou com incerteza, passou por tensão e terminou com surpresa, surpresa para muitos, e alívio para alguns. Estamos falando do caso que envolvia a acusação de participação indireta em manipulação de apostas, envolvendo cartões amarelos e o envolvimento do irmão do jogador. Um caso que tomou conta das manchetes, tomou conta das análises, tomou conta dos debates e que colocava em risco a imagem,
a carreira e até o futuro esportivo de um dos jogadores mais importantes do elenco atual. A punição inicial era dura, 12 jogos de suspensão. Uma punição que assustou, que incomodou e que parecia abrir um precedente perigoso. Mas então veio a reviravolta. A decisão foi drasticamente transformada em uma multa de R$100 mil. E isso mudou tudo. Dentro do ninho do urubu, a reação foi imediata. Alívio. Muito alívio. Especialmente para Felipe Luiz, que conta com Bruno Henrique como peça crucial para os jogos decisivos que se aproximam no calendário rubro-negro. Um atacante experiente, decisivo, acostumado com momentos grandes e capaz de desequilibrar partidas com um único lance. Mas é claro que essa decisão do STJD não passou desapercebida. Nos corredores da justiça desportiva, o que se comenta longe dos microfones é que o bom comportamento de Bruno Henrique pesou, o histórico limpo pesou, a postura exemplar pesou. E, claro, o peso institucional do Flamengo também pesou. E é essa combinação que incomoda os rivais. Porque, para os adversários, a narrativa já começou a se formar. Ah, o STJD é mais leve com o Flamengo. Ah, se fosse outro clube, seria diferente. Ah, o Flamengo tem força demais. E esse tipo de burburinho, mesmo sem fundamento, sempre circula, sempre cria ruído, sempre aumenta tensões. Se você acha que o Flamengo só começou a se mexer agora, tá enganado. O Flamengo já está se mexendo e já tem pauta para reforços e possíveis saídas do ninho. Tudo começa com as possíveis saídas, porque ao contrário do que muitos torcedores pensam, planejamento não se faz apenas com chegadas. Ele se faz com previsões, cálculos e decisões duras. E o Flamengo, em 2026, vive um cenário claro. 3 jogadores importantes podem sair. Juninho praticamente fora, Michael indefinido e Cebolinha avaliado caso a caso. Ou seja, com possíveis saídas e ainda buscar um reforço para ter como plano B para Pedro, o Flamengo projeta o time de 2026 com buscas nas seguintes posições: defesa, meio-campo, pontas e um segundo camisa 9. Mas vamos aguardar o que nos espera sobre essa reformulação dentro do Flamengo. E agora a gente entra num assunto que mexe com o torcedor porque envolve um dos jogadores mais queridos da torcida rubro-negra. Vamos falar do Gerson, o nosso Coringa, que pode estar prestes a viver uma mudança importante no seu destino. E olha, a informação é quente. Mesmo depois daquela leve acalmada no clima lá no Zenit, mesmo depois de tudo parecer mais estável, nos bastidores a conversa é outra. Gerson deve sim deixar o Zenit no fim da temporada. E tem mais. O destino que ganha cada vez mais força não é Brasil, não é Flamengo, mas sim para os times árabes. E não é por acaso. O Zenit não quer liberar o jogador por qualquer valor. O preço é alto, bem alto. E isso praticamente tira os clubes brasileiros da jogada. É um valor que só os clubes da Arábia Saudita conseguem bancar hoje com tranquilidade. E quem está puxando a fila lá? Ele mesmo, Jorge Jesus, que pode, por que não, estar sondando o jogador. Para quem ainda tinha aquela pontinha de esperança de ver o Gerson de volta ao Mengão tão cedo, já vou ser sincero com você, é muito, muito difícil. Não impossível, porque no futebol nada é impossível, mas a tendência hoje é clara. Saindo do Zenit, Gerson deve seguir para o futebol árabe, onde teria salário altíssimo e um projeto forte para assumir. Mas e você, torcedor rubro-negro? Aceitaria Gerson de volta do Flamengo? Deixe sua opinião. E o vídeo foi esse, nação. Muita coisa acontecendo nos bastidores do Flamengo. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo do melhor time do mundo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.